Seja bem-vinda. A Casa da OAB de Navegantes está sempre de portas abertas. Obrigado. Para você. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me sinto em casa na OAB porque estou no movimento da OAB já saí há 3, 4 anos, mas fiquei há 9 anos em Itajaí. E me orgulho muito de ter participado da criação da 3ª Comissão de Direito Sistêmico do Brasil, que foi em Itajaí. A RET é malandra, né? Um dia antes ela criou a de Balneário Camboriú. Nós criamos um dia depois. A RET é. Mas em Itajaí a gente criou a primeira comissão mista do Brasil de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico. E na época eu lembro que a gente foi muito criticado por isso. Porque onde é que já se viu criar 2 comissões tão distintas, né? E aí a gente falava assim, mas elas não podem caminhar separadas. E eu acho muito estranho quando a gente tem comissões, por exemplo, de mediação, que não conversa com ninguém. Ou seja, são comissões que só trabalham com elas, né? Justiça restaurativa, só justiça restaurativa. Então a gente está num movimento diferente na OAB, porque é um movimento de inclusão, né? Até o doutor estava falando da questão do pertencimento, né? Dos colegas que se sentem pertencentes ou não à OAB. E a Comissão de Justiça Restaurativa, ou de Direito Sistêmico, né? Ou a de Mediação, elas são comissões que precisam costurar todas as demais comissões. E essa é a maior dificuldade nossa. Sabe por que é uma dificuldade nossa? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente não é sistêmico, a gente não é restaurativista. A gente é cartesiano. Cada um trabalha no seu quadrado. Então, assim, hoje nós temos aqui pessoas de quantas comissões diferentes? Né? Nós teríamos que ter representante de todas elas. Por quê? Porque quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente não está falando de um tema. Né? O tema de hoje, ou a proposta é o que é justiça restaurativa? Não tem como conceituar o que é a justiça restaurativa. É muito mais fácil a gente ter a ideia do que não é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa ela não tem um conceito, então não é fechada. Então, para quem está chegando agora nesse movimento, tá? Para quem está tentando conhecer e entender, vocês vão ver que é uma proposta muito diferente do direito tradicional, gente. E eu leciono desde 2004, orientei em 2005, né? E desde aquela época, ou de 2012 para cá, eu tenho pautado a minha vida num olhar diferente para o direito. E não é fácil, porque a gente encontra muita resistência, tá? E a gente percebe que o direito que está posto aí, o direito que a gente cuida no dia a dia, é um direito que está se perdendo. Ou seja, é um direito que o objetivo dele acaba sendo apenas um objetivo de lucro, um objetivo financeiro. Então, o que eu quero propor para vocês hoje é uma conversa, tá? Eu vou falar por um tempo específico, não muito longo, porque talvez aquilo que eu queira falar para vocês não seja aquilo que vocês queiram ouvir. Então, eu acho mais importante eu passar algumas ideias e depois vocês fazem as perguntas e a gente vai dialogando a partir daquilo que vocês querem, tá? Eu acho que é mais... Aqui tem o pessoal pedindo o link aqui, agora já foi. Passa. Passar o link aqui para a galera. Passa. É bom, quanto mais a gente tiver... Então, gente, olha só. A justiça restaurativa... e antes, né, parabenizar a OAB de Navegantes, por meio da sua presidente da Comissão de Justiça Restaurativa, que é uma comissão nova, né? E é uma comissão que vai impactar muito se vocês forem ativos com relação a como ela deve funcionar. Bom, a justiça restaurativa, pessoal, para quem não conhece, ela é uma proposta que não necessariamente esteja vinculada com o judiciário, tá? Sim, ela surge com o judiciário, ela surge no mundo afora,
e apenas em 2016, 2015 ela chega no Brasil com uma regulamentação do CNJ, mas nós temos a justiça restaurativa já na América, em alguns países da Europa desde os anos 70, então é uma coisa muito antiga já lá. E a proposta toda da justiça restaurativa, ela é uma proposta voltada inicialmente para o direito criminal, tá? Bem básico assim, né? Ela não busca substituir a justiça tradicional. Isso é um grande equívoco de quem acha assim, a justiça restaurativa é uma nova justiça. Não, ela é uma complementação da justiça tradicional. Mas em que sentido que ela complementa? Ela complementa no sentido de humanizar e olhar para as relações. Porque o direito tradicional não olha para as relações, gente. Quando vocês atendem clientes no escritório, quando a gente vai fazer uma mediação, vai colaborar numa conciliação, ninguém olha para as relações. A gente, enquanto advogado, juiz ou promotor, a gente só olha para o sucesso do processo, né? Então a gente está sempre focado no resultado final. E isso é uma característica da mediação tradicional, uma característica da conciliação tradicional. Ela é vantajosa? Claro que é, porque toda vez que você não litiga, você tem uma vantagem, né? Seja ela financeira, de tempo, enfim. Só que ela ainda deixa a desejar com relação à questão principal do foco dos problemas. Então, quem está na área de família percebe muito claramente isso. As questões são resolvidas no processo, mas as questões continuam vida fora. Ou seja, continua com alienação parental, continua com a questão de dificuldade de fazer o pagamento da pensão, de cumprir a questão da guarda. Por quê? Porque tem questões que não foram olhadas, que são questões muito mais profundas. Tá? Então, ela é criada inicialmente para uma justiça penal, que ela se aplica numa justiça criminal, mundo afora. Ela se aplica em crimes graves. Isso é uma outra ideia que a gente tem equivocada, de que ela só se aplicaria para briga de vizinho. Não. Nós temos justiça restaurativa nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, que se aplicam para estupro, para homicídio. Então, são situações de extrema gravidade. Mas ela não substitui a justiça tradicional. Ela complementa. Por quê? Porque ela possibilita que as partes envolvidas, os infratores, as vítimas e os familiares que estão, né, inseridos nesse sistema todo, se quiserem, porque ela é voluntária, possam sentar-se e buscar uma solução diferente que não seja a simples punição. Ah, mas eu não consigo me ver sendo vítima de um crime de estupro e tentando resolver isso via justiça restaurativa. Mas muitos conseguem se ver. E aí nós temos que respeitar a vontade de tantos outros que no direito tradicional eles não têm voz. A vítima não tem voz no direito tradicional, porque ninguém pede o que ela quer. Ninguém pede qual é a necessidade dela, né? E ninguém pede qual é a necessidade do infrator, porque o infrator tem necessidade também. Então, ninguém pergunta qual é a forma de reparar esse dano, porque ninguém sabe qual é o dano. Um juiz pergunta para a vítima qual é o dano que ela teve? Não se pergunta isso, porque o direito tradicional não permite esse diálogo, porque isso não é importante para o direito tradicional. Porque os nossos operadores do direito, eles são treinados, e nós somos também, para operar uma máquina. E essa máquina, ela é pré-programada para condenar ou absolver. Então, quando a gente olha dentro de um processo, a gente tenta fazer algo diferente, a gente tem dificuldade, né? Vocês estão vindo de reuniões com o judiciário para ver se conseguem implementar projetos e a gente tem dúvida se eles querem. Onde é que já se viu a gente ter dúvida se o judiciário quer projeto para humanizar as relações? Por quê? Porque isso dá trabalho, porque isso depende de algo diferente do ser juiz e ser promotor. Então, é toda uma nova ideia de justiça que vem, de olhar os conflitos de uma forma diferente. Mas, assim, quem está entrando na justiça restaurativa e vai começar a estudar e quer ter conhecimento do que é a justiça restaurativa, vai sentir uma grande necessidade que é uma mudança, uma automudança de como você vai se portar na advocacia e no seu dia a dia.
Porque a justiça restaurativa, antes dela ser um modelo para o outro, ela é um modelo de conduta para nós. Tá? Então, quem já está no movimento sabe que a sua vida foi mudada, ou seja, você olha diferente as questões, você olha diferente os conflitos, você olha diferente as relações. Mas não é a relação do teu cliente, você olha diferente as tuas relações. Então é uma questão, é uma mudança que parte de cada um de nós. Por isso que ela é lenta, por isso que ela demora, por isso que não se implementa isso via decreto, porque depende do momento de cada ser humano, de cada movimento, né? O judiciário está fazendo um movimento que é muito forte, gente, que é a implementação da justiça restaurativa em todos os tribunais do Brasil. O CNJ implementou isso desde 2016. Santa Catarina agora abriu um curso de justiça restaurativa online, já tem inscrições abertas para servidores e para populações em geral. Então Santa Catarina está começando a organizar isso. A gente já tem um núcleo gestor aqui em Santa Catarina que vai começar a organizar a justiça restaurativa em todas as comarcas. Então isso é uma realidade que não tem mais volta. Tá? Assim, não existe mais olhar o judiciário sem o movimento restaurativo. É só uma questão de tempo que a gente começa a ter esses núcleos estruturados. Em Santa Catarina ainda é novo, mas nós temos, por exemplo, vários outros estados que já trabalham isso há muito tempo. São Paulo é muito antigo, o Rio Grande do Sul é muito antigo, o Paraná é muito antigo. Santa Catarina que está começando agora. Então, daqui a pouco, pessoal, vocês vão entrar num fórum e vai ter lá assim, Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa de Navegantes. Você vai olhar para aquilo assim, meu Deus, o que é isso? E aí você vai para uma audiência, o juiz olha para ti, tu não quer encaminhar esse processo para o Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa? Tu vai perguntar, meu Deus, o que é isso? É uma realidade que está batendo a porta e vocês vão precisar entender o que é isso. Porque não tem mais volta. Até para conseguir operar. Até para ver se é, para explicar para o cliente, porque o cliente vai querer saber o que é isso. E você vai assim, boa pergunta, o que é isso? Vamos lá. Vou descobrir. Oi. Aqui no chat aqui da live, a doutora Nação primeiro falou que o termo operador de direito não deve ser usado. Exato. E a Joselaine falou o seguinte, que na verdade nós somos construtores do direito. E ela fala assim, ó, nós construímos dia a dia, porque se fosse só operador ou ator, você não opera ou atua no direito porque está em constante mudança, evolução. Aí ela pede para o senhor explicar melhor em um vídeo no seu canal sobre isso. É que esse, a Josi me lembrou bem, porque eu falei do operador do direito, mas a doutora Nação falou do operador, né? E a doutora falou porque é um termo que eu utilizo que eu faço uma crítica na questão do operador do direito. Porque a gente é criado, a gente é ensinado a ser operador de um sistema. E eu, no livro do Direito Sistêmico, eu falo que a gente tem que ser construtor do direito. Então, assim, para eu fazer uma petição, basta eu saber a dogmática, o esquema, né? Partes, causa de pedido e pedido, e eu faço a petição. Ou seja, eu estou operando um sistema. Eu vou cumprir um prazo, vou lá no EPROC. Isso é operar o direito. Mas isso muda alguma coisa? Muito pouco, gente. Isso não muda quase nada. Agora, se eu começo a construir um direito, mas o que eu vou fazer? Eu vou criar projetos? Não. Você vai criar oportunidades das partes resolverem esses conflitos sem que seja somente por meio de processo. Então, o criador do direito, o criador, né, do direito é aquele que se propõe a criar espaços para que as pessoas possam dialogar. E nós, enquanto advogados, nós somos os principais atores disso, gente. Principalmente na área de família. A área criminal não dá muito porque, né, tem a questão do processo obrigatório, enfim. Mas na área da família a gente pode fazer isso. Quando chega à nossa frente no escritório, né, esposa ou marido, enfim, para uma separação, não é que você vai impedir isso, mas você vai tentar mediar isso de uma forma que eles consigam olhar para os seus sistemas. Só que para isso você tem que ter um treinamento, você tem que saber como lidar com isso, porque não é uma mediação simplesmente de quanto que tu vai pagar e ela vai aceitar. A gente não está trabalhando com valores, a gente está trabalhando com mediações, com relações. Então, o termo, quando eu uso o construtor do direito, é justamente nesse sentido. É construir oportunidades para as partes. E eu não preciso do judiciário para isso, gente.
Eu não preciso de um juiz e um promotor. Eu posso fazer isso dentro do meu escritório. Eu posso ser um agente de cultura de paz dentro do escritório. Eu uso bastante o exemplo, e tem professores, dos escritórios modelos das faculdades. Os escritórios modelos são espaços para você construir isso. Porque você pode mediar muita coisa ali. E as faculdades que têm, por exemplo, curso de psicologia, centro social, você pode fazer um núcleo, né? Trazer essas pessoas ali, esses profissionais, esses estudantes, e fazer isso ali dentro. Agora, olha só, trazendo para a OAB, a gente não tem os processos administrativos éticos. Será que a gente consegue fazer isso dentro da OAB? Olha a dificuldade que é. Né? Quando eu sou nomeado um relator de um processo, o que eu faço? Não sei se agora está centrado na OAB ou está nos processos éticos. Não são aqui. Não são mais. São aqui? Então, quando eu sou nomeado um relator do processo, o que eu faço? Eu atuo como um operador. Eu despacho, marco prazo, audiência, assim. Cara, aquilo ali para mim não interessa. Tem vidas ali por trás daquilo. Tem conflitos que não vão ser... Ou seja, eu consigo olhar para aquilo ali de uma forma diferente. Talvez tentar chamar os dois e verificar uma outra possibilidade, ver o que dá para fazer. Então, por isso que eu falei, a justiça restaurativa, quando você começa a entrar nela, ela começa a mudar a tua forma de ver as coisas. E aí, quando a OAB entra nela, a OAB tem que mudar também. Senão a gente quer que o judiciário mude, mas a gente continua com o nosso sistema dentro da OAB, um sistema que só trabalha no litígio. Então, veja como é desafiante isso, tá, gente? E a justiça restaurativa, ela trabalha com 3 princípios básicos, tá? O primeiro deles é a questão da autorresponsabilidade. Ou seja, a gente chama os sujeitos que estão envolvidos na situação e eles precisam assumir a responsabilidade do que fizeram. Eu não consigo trabalhar com a justiça restaurativa se as pessoas negam o que aconteceu. Não existe. Se eu nego que eu agredi, se eu nego que eu fiz aquilo, eu não tenho como trabalhar com a restauração, porque o primeiro pilar não foi observado, ou seja, ele não assume. Se ele não assume, eu não consigo trabalhar com ele. Então, eu assumo e eu me autorresponsabilizo por isso. A autorresponsabilidade não é culpa. A gente não aponta o dedo para ninguém e não diz você fez errado. A gente procura entender o que está acontecendo e o que te motivou a fazer isso. Então, a autorresponsabilidade. Você é autorresponsável pelo que tu fez? Sim. E aí, nós temos uma postura de adulto. Quem é do sistêmico sabe o que é isso. O que nós mais temos nas relações jurídicas são adultos em posturas infantis. Exatamente. São adultos que agem como crianças. Então, quando eu tenho uma autorresponsabilidade do fato, eu estou assumindo uma postura de adulto. Ou seja, eu fiz, eu me autorresponsabilizo. O primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto, quais são as necessidades das partes envolvidas? Ou seja, o que tu causou, o que tu fez causou uma necessidade para a vítima. Vamos ouvir a vítima. Vamos ouvir o outro lado. Qual é a necessidade do outro lado? E às vezes essa necessidade não é financeira. Essa necessidade não é... Na maioria das vezes não é. Não é financeira e não é de punição. É punitiva, né? São necessidades muitas vezes emocionais. Necessidades de ser visto, de pertencer. Claro que pode ter necessidades financeiras também, mas elas não são principais. Vão surgir outras necessidades, só que eu preciso entender. Porque se eu não souber qual é a necessidade, eu não tenho como reparar isso. E muitas vezes, simplesmente um diálogo repara aquilo. Se é uma situação menos grave, você tem um diálogo, você tem uma composição, você tem um pedido de desculpas, e aquilo se resolve. Em situações menos graves. E o terceiro ponto é o engajamento. Por quê? Porque não tem como você trabalhar com a JR se você não tem voluntariedade das partes. Você não pode impor. E esse é o grande problema que eu vejo na JR, no judiciário. Porque há uma boa vontade do Ministério Público, do juiz, dos advogados, só que acaba sendo um pouco impositivo para as partes. E as partes vêm com medo. Elas vêm para não ter uma punição mais severa. E elas não vêm com voluntariedade. E elas não se abrem. E aí a coisa não vai funcionar. Então esse é o grande problema. Quando você recebe uma intimação em casa
de um juiz, para você participar de um movimento restaurativo, você não olha aquilo como um convite, você olha aquilo como uma ordem. Então, o papel do advogado nesse cenário é justamente tentar fazer com que a pessoa compreenda que ir até esse movimento no judiciário, que daqui a pouco vai estar acontecendo, é um movimento que tem que ser da vontade dele. Tem que ser voluntário. Porque se ele não quiser, ele não consegue participar ativamente. Ele não vai olhar as questões que estão acontecendo. Tá? Então, são 3 princípios básicos da justiça restaurativa. E como eu falei para vocês, ela inicia no direito penal, mas ela hoje, no Brasil, ela é muito aplicada, não a justiça restaurativa em si, mas as práticas restaurativas, elas são muito aplicadas no direito de família. Elas são muito aplicadas na questão da violência doméstica, que são os maiores projetos que tem, são voltados para isso. Porque é uma necessidade nossa muito grande de trabalhar com a questão da violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela representa vários outros problemas que vão ser olhados. A violência doméstica vai trazer a questão do vício, porque geralmente nós temos uma questão de vício junto com a questão da violência doméstica. E aí, se eu volto um pouquinho mais, eu vou perceber que tem uma questão de ausência, de desestrutura familiar aí na questão do agressor, principalmente. E aí quem olha o sistêmico, quem estuda o sistêmico, sabe que tem uma questão de ausência paterna aí muito grande. Por que tu está falando isso? Porque a gente já fez estudos com isso dentro do sistema prisional, gente, trabalhando com os agressores e violência doméstica. E todos eles tinham problema com vício e todos eles tinham problema de ausência paterna. Então isso é um padrão que se repete. Então olha só, quando você chega num movimento desse, você sabe que por trás disso tem várias coisas que eles não conseguem enxergar. E aí você começa a facilitar, a possibilitar que eles olhem para as suas relações, eles vão conseguir entender muitas vezes o porquê que eles fazem algo que eles não compreendem. Mas isso então é mágico. Não, porque isso depende da boa vontade de cada um. Muitas vezes as pessoas olham aquilo, mas não têm força para sair daquilo. Isso é um movimento de cada um. Então o nosso papel é o quê? É de salvar o outro? Não, nosso papel é de mostrar que existem outros caminhos diferentes a não ser a simples punição do judiciário. Então quando o juiz e o promotor recebem vocês e dizem assim, meu Deus, eu quero o projeto, é porque eles já perceberam, e todos nós percebemos, que o direito tradicional não dá conta disso. Porque o nosso direito é muito limitado, né? Então esse é um movimento novo, é um movimento muito profundo, tá? Que precisa de paciência nossa, precisa de sabedoria para que a gente não leve esse movimento, não banalize esse movimento, como aconteceu com outros movimentos dentro do judiciário, que infelizmente está sendo repelido pelo judiciário porque foi realizado de forma equivocada. Mas a justiça restaurativa, ela vem como uma política pública do CNJ. Então, enquanto política pública do CNJ, gente, ela vem estruturada e ela vem com muita força. A OAB precisa entender isso. Precisa entender que isso vai acontecer e nós, advogados, precisamos entender como colaborar dentro desse movimento. Para ter a resposta para o cliente. O que é isso, doutor? Para não precisar sair em busca de resposta, tá? E isso é logo, tá, gente? É logo. Só demorou aqui em Santa Catarina por causa da pandemia, porque o núcleo gestor está organizado no papel desde 2019, só que não teve como implementar. Então agora eles abriram mais um curso e eu acho que para o ano que vem a coisa começa a ser implementada definitivamente, porque tem verba, tem boa vontade e eles têm prazo para ser cumprido. E a OAB vai ser chamada para participar disso. E a OAB precisa saber como participar disso. Tá, gente? Eu deixo aberto para vocês, para dúvidas, tá? Porque devem ter muitas dúvidas, e que o tema é muito amplo, gente, não tem como a gente esgotar, é só uma pincelada para vocês entenderem a importância disso, a importância da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB. E assim, todo projeto que vocês fizerem, vocês precisam fazer projetos com outras comissões, senão a coisa não vai andar. Se eu vou trabalhar com a questão da JR na escola, Justiça Restaurativa na escola, ela é a base. Tá? Esse livro aqui, que é a minha tese de doutorado, que é a Justiça Restaurativa Diferenciada Integral, eu trabalho com a restauração comunitária. Por quê? Porque eu acho que a restauração ela precisa sair do judiciário e ir lá para a comunidade.
Cara, pegar a restauração e levar para a escola, levar para os centros comunitários, levar para... A gente está aplicando um projeto piloto lá em Camboriú, no CERTA, que é um núcleo de apoio para dependentes químicos. A gente está fazendo lá 6 intervenções, que é a JR com eles. E assim, a gente já percebe a evolução, assim, sabe? Como eles começam a olhar diferente para a questão da violência, do vício. O principal instrumento da justiça restaurativa são os círculos restaurativos. Tá? Então, talvez vocês comecem a perceber locais em que existe um círculo restaurativo com uma peça de centro no meio. Muita gente vai olhar aquilo e vai pensar que é macumba. Né? Não é. Simbolicamente, aquilo ali representa para a justiça restaurativa... Claro que cada círculo vai montar a sua peça de centro especificamente com relação ao tema. Mas aquilo ali tem uma simbologia muito grande. Tá? As pessoas, quando elas olham, elas estão no círculo, elas estão olhando sempre para o centro. Então aquilo ali, de alguma forma, ela chama atenção e ela possibilita que as pessoas participem daquilo com mais confiança. Então, vocês vão encontrar sempre a justiça restaurativa trabalhando de forma circular, tá? Com movimentos no meio, assim, e sempre pela fala. A justiça restaurativa ela é dialógica. A justiça restaurativa ela é dialogada. Ou seja, eu falo e eu escuto. Eu falo no meu momento e eu escuto todos os demais. Por uma ordem, né? Tem o bastão da fala, ou seja, só fala quem tem aquele bastão na mão, que é o instrumento de fala. Então, tem toda uma ideia de como fazer um círculo restaurativo. Não é uma roda de conversa, como a gente está aqui, que agora eu paro de falar e alguém fala. Não é assim, isso não é um círculo restaurativo. Isso é uma roda de conversa. O círculo restaurativo tem o pré-ciclo, tem o ciclo, tem o pós-ciclo. Por quê? Porque você trabalha com emoções, então você precisa preparar isso, tem as perguntas, você vai organizar, vai estudar todo aquele contexto. Por isso, para você fazer um círculo restaurativo, tu tem que ter uma formação. A gente chama os facilitadores. Senão a gente vai começar a ter facilitadores como tem mediadores no juizado especial, que você pega na faculdade e vai lá e faz. Não é isso, gente. Então, quando eu falo que a gente tem que tomar o cuidado para não banalizar a JR, é como foi banalizada a mediação. A mediação hoje ela é banalizada. São mediações de 10 minutos, 15 minutos? Não. A justiça restaurativa, um movimento restaurativo, se eu fizer para um processo, talvez eu demore 2, 3, 4 meses para organizar isso. Porque são várias pessoas que precisam ser convidadas para participar, entender, explicar. Eu tenho que entender qual é o tema, formular as perguntas. Depois tem o pós, porque algumas delas vão precisar ser orientadas, encaminhadas para terapia, porque a coisa é tão forte que isso acaba possibilitando que elas, vão buscar outras questões. Então, é algo bem sério, bem sério, que precisa de muito cuidado. E a OAB precisa ter conhecimento disso. Vocês não precisam ser facilitadores, não é isso. Vocês não precisam saber organizar um círculo, vocês precisam saber qual é a proposta da justiça restaurativa. Precisam saber aonde que o advogado entra nisso. E como que a OAB pode colaborar enquanto instituição, enquanto comissão. Então, essa é a pergunta do Rodrigo aqui, ele fala assim, bom dia. A justiça restaurativa pressupõe o desenvolvimento e efetiva atuação dos juristas na arte de mediação e conciliação de conflitos. Qual a importância para a advocacia fomentar a capacitação e o treinamento de advogados facilitadores e em técnicas de mediação e conciliação? Então, primeiro, a justiça restaurativa não é um instrumento de juristas. É isso que tem que ficar claro. Ele não é um movimento específico do judiciário. Ele nasce voltado ao judiciário, mas ele se mostrou muito mais eficaz na comunidade. Então eu não preciso ter conhecimento jurídico para trabalhar com a JR. Não preciso. Porque eu não trabalho com o jurídico dentro de um círculo. Todas as perguntas, toda a forma de você fazer um círculo restaurativo, eu não, em nenhum momento pego uma legislação. Eu não vou fazer perguntas sobre as relações baseadas no Código Civil. Então eu não preciso ter conhecimento sobre o jurídico. Tá? A justiça restaurativa, ela não é uma técnica. Ela não é uma técnica, porque a técnica é algo muito engessado. A justiça restaurativa, talvez numa conceituação mais aproximada do que ela seja,
a Mônica Mumé fala isso, uma psicóloga de São Paulo, a justiça restaurativa ela é uma filosofia de vida. Ela é uma forma diferente de olhar as relações. E quando eu levo isso para um conflito, eu enquanto facilitador, eu possibilito que todos os participantes olhem diferente para aquele conflito. Mas não é uma técnica, por quê? Porque cada círculo vai ter uma dinâmica diferente, vai ter uma vida diferente, vai ter uma formação diferente. Eu tenho um regramento de como fazer o círculo, mas cada círculo tem vida própria. Então, são coisas que vão acontecendo ali dentro. E a OAB, a importância da OAB para a justiça restaurativa é justamente, talvez nem tanto capacitar o advogado, porque ele não precisa ser um facilitador, mas proporcionar ao advogado o conhecimento do que é a justiça restaurativa. Isso a gente precisa ter. Porque a gente não tem dentro das faculdades nada que fale, né? A gente precisa enfiar isso dentro de uma disciplina lá de métodos alternativos de solução de conflito. Mas não tem uma grade curricular sobre justiça restaurativa. Não tem. Gente, daqui a, 3, 4 exames da OAB, daqui a pouco tem perguntas sobre justiça restaurativa lá. E os nossos alunos não sabem? Os advogados não sabem? Já está aí, né? Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Daqui a pouco tem concurso para a magistratura e tem lá questão de justiça restaurativa. E a pessoa nunca viu isso na vida. Métodos alternativos de resolução de conflito. Então a OAB tem esse papel de possibilitar, né, de trazer à luz isso para os advogados. Mas o que ele trouxe ali é uma questão que às vezes fazem confusão. Gente, a justiça restaurativa ela não é uma mediação e não é uma conciliação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? A mediação restaurativa é uma possibilidade dentro da JR. Uma. Mas a mediação restaurativa ela não é a mediação que vocês conhecem. A mediação restaurativa demora muito tempo para ser feita. Ela não acontece num encontro onde você vai mediar o processo. A mediação restaurativa ela olha para as relações. E para eu poder olhar para as relações, eu preciso ter tempo. Então é uma construção. Então isso a OAB não tem como preparar os advogados para isso, porque para isso a OAB precisa ter núcleos específicos de formadores em justiça restaurativa. Talvez a OAB de grandes capitais tenha, mas as nossas OABs tradicionais não vão ter estrutura para isso. Mas tem a possibilidade de fazer com que o advogado tome contato com isso. E aí cada um busque essa formação, se quiser, né, nas suas questões, nos seus locais específicos. Mas um mediador, um conciliador, não necessariamente trabalha com justiça restaurativa. Isso tem que tomar cuidado. São coisas completamente diferentes, tá? A abordagem é outra, a visão é outra, o foco é outro. Isso é bem importante que o Fabiano está trazendo, porque, né, Fabiano, isso traz uma confusão gigantesca. E aonde, às vezes, eles destoam a justiça restaurativa. Né? Torna até desacredita. Exato, ela, né? Ela misturam. Se desacreditada em decorrência disso. Exato. Porque a gente vem com essa visão de que a mediação e a arbitragem não funcionaram até o momento. Isso. E aí, quando a gente joga a justiça restaurativa nessa mesma vala, exatamente. ela acaba desacreditando. Ela não vai funcionar. Porque os instrumentos são diferentes. Tanto que quando a gente traz essa fala da justiça restaurativa e tudo mais, mediação, igual a mediação. Muitas vezes a gente ouve isso, né? E não é. Então, mas é a falta do conhecimento. Exato, exatamente. Claro. Fabiano, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se nessa implementação há um cuidado sobre esse tempo, porque obviamente demanda um pouco mais de tempo, né, para que a justiça restaurativa seja efetiva. Sim. Mas nós sabemos que principalmente nos processos de família nós temos processos aí de anos, né? Então, a depender da implementação da justiça restaurativa, há uma demora maior. Então, eu gostaria de saber se o senhor poderia nos explicar se nessa implementação há um cuidado sobre o tempo do processo. Então, quando você leva um processo para o núcleo de justiça restaurativa, vamos trabalhar com a ideia de que isso já acontece, que existe um núcleo formado e que as partes, de comum acordo, concordaram em tirar o processo do caminho tradicional
do procedimento tradicional e direcionar ele para um núcleo de justiça restaurativa. O juiz concordou. O juiz vai lá e dá um despacho, né? As partes concordam. O que ele faz? Ele direciona isso para o núcleo. E aí o processo está suspenso. O juiz não vai julgar aquilo. O que vai acontecer? Esse núcleo de JR, que é formado por profissionais da psicologia, centro social, facilitadores, ou seja, é uma equipe multifuncional que está ali. Por isso que é o tribunal que organiza isso. Não é cada juiz que faz o seu núcleo. Não, isso é organizado. Aí esse processo vai para lá. O que esses facilitadores vão fazer? Vão estudar esse contexto. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a demanda? Qual é a necessidade? Começa a entrar em contato com essas pessoas, com essas famílias. E começa a possibilitar o quê? Um encontro. Vamos formar um encontro. Vamos fazer um encontro. E aí, nesse encontro, eles vão dialogar sobre a questão. Que muitas vezes não é nem a questão da pensão. Porque a questão da pensão, a questão da guarda, muitas vezes esconde as principais questões. Então, o movimento restaurativo ele não vai olhar para fixar o valor da pensão. Isso o juiz fixa. Ele não vai olhar para definir quem vai ficar com a guarda. Isso o juiz fixa. Ele vai fazer com que as pessoas olhem para o que está motivando tudo isso. Vai humanizar o processo. Vai. Qual é o tempo para isso? Não se sabe. Depende do tempo de cada grupo, de cada movimento. E o processo fica suspenso. Então, digamos que demorou 6, 7 meses, 8 meses, quando o grupo saiu uma decisão dali, as pessoas concordaram, essa decisão é colocada no papel, as pessoas concordaram com aquilo. Porque a decisão, gente, o acordo na justiça restaurativa ela é construída pelas partes, ela não é imposta. Então as partes construíram aquele acordo. Daí o núcleo faz o quê? Devolve aquilo para o judiciário, para o juiz. E o juiz vai fazer o quê? Vai homologar se aquele acordo está dentro da legalidade. Ou seja, não pode ter questões que sejam humanamente impossíveis, ou seja, as questões naturais, né, do direito. O juiz homologando aquilo, agora volta para o núcleo gestor para acompanhar o cumprimento daquilo. Porque aquilo vai ter que ser cumprido, vai ter que ser acompanhado. Se não for cumprido, eles chamam novamente, fazem um encontro, verificam o que é. Então isso pode demorar um tempo. Só que, pelas estatísticas, né, os acordos que saem dos encontros restaurativos, eles são acordos que dificilmente são descumpridos. Então você vai ter talvez uma demanda um pouco maior, um tempo um pouco maior, só que aquele acordo é um acordo que o judiciário não vai receber de volta para executar aquele acordo. É um acordo que vai ser cumprido. Então você resolveu aquilo. Ou seja, as partes realmente resolveram aquilo. A preocupação mais com a implementação da justiça restaurativa é mais com o próprio judiciário em si, porque a gente sabe que hoje nós temos pouquíssimos juízes, pouquíssimos servidores, e isso acaba atrapalhando também muito, né? Tu diz pela dificuldade, pelo excesso de processo? Exato. A justiça restaurativa, ela não... Esse é um erro, tá? Se você implementar, e o judiciário sabe disso, se o judiciário implementar a JR como uma forma de diminuir pautas, não vai dar certo. Não é para desafogar. Não. Porque o foco é totalmente outro. Não é para desafogar, você tem a conciliação, a mediação. Aquilo ali é para desafogar, para ter número no final lá para dizer, meu processo diminuiu tanto, entrou tanto. A justiça restaurativa não serve para isso. Aí é um equívoco de quem fizer isso. Não vai dar certo. E da experiência que o doutor pôde acompanhar nos outros estados que já foram implementados, né? Já se tem um índice assim do resultado, se está ocorrendo, no caso, um exemplo com relação à violência doméstica, né? A gente sabe que tem que ser estudado realmente não só a vítima, mas também o agressor, porque geralmente eles foram abusados, né? Cresceram num meio eles também foram vítimas em algum momento, né? No qual sempre houve já agressão, cresceu com aquilo sendo normal, né? E como o doutor bem disse, na maioria dos casos, a gente, por experiência no escritório, a maioria realmente sempre envolve ou o álcool ou a droga. Se nesses estados que já foram implantados, né, implementado ali a justiça restaurativa, há uma previsão de buscar um tratamento médico, né, por conta do vício,
Há alguma estatística que já foi realizado, está tendo a mudança, porque realmente se não for trabalhar dessa forma, o agressor ele vai continuar agredindo, Sim. porque ele acredita, inclusive, que aquilo seja correto, né? Assim, quando a justiça restaurativa é implementada, ela precisa ter uma rede de apoio. Então, o judiciário, quando ela implementa, mas ela vai vir e vai conversar com o município de Navegantes. Porque, gente, a gente recebe os infratores. E aí, o que a gente faz com os infratores? A gente tem que mandar eles orientar a procurar a rede de apoio. E quem que vai dar isso? É o município. Então, é toda uma rede de apoio. E o que a gente percebe? Em Santos, por exemplo. Santos é um exemplo. Santos é considerada uma cidade restaurativa. Qual é a diferença? Toda a política pública da cidade está mapeada e quando alguém entra no movimento restaurativo lá no judiciário, já tem todo o caminho onde ele vai trilhar. Ele vai passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E eles têm estatísticas muito boas de redução de violência para aquelas pessoas que passam por todo esse caminho. Mas é uma rede de apoio que o Estado tem que dar. Então, vai dificultando. Exato. Mas é uma tendência. É uma construção. Está caminhando para isso, né? É complexo. Por isso que é demorado. Mas a gente já tem várias cidades que estão trabalhando assim. Caxias do Sul é assim, Ponta Grossa é assim, Santos, São Caetano. Nós temos várias cidades já que trabalham dessa forma. É uma metodologia. E eles levam isso já para as escolas. Então você trabalha preventivamente. E trabalham com os menores infratores, no ECA. Porque o ECA é onde nós temos a lei, a única lei que trabalha com a JR mesmo no direito criminal é o ECA. Todos os demais não tem uma legislação específica, a gente tem só uma determinação do CNJ. Daí os juízes fazem como dá. Mas o ECA não. O ECA, assim, está previsto lá que o menor infrator, se quiser, ele pode ser direcionado para a JR. E aí ele pode deixar de ter o internamento, deixar de ter a punição física mesmo. O que não acontece no processo tradicional, porque ainda não tem uma lei específica para isso. Mas no ECA tem. E aí, aonde a gente tem isso? Ponta Grossa tem implementado isso, Santos tem implementado isso, porque a doutora Brigitte de Floripa trabalha com a JR em Florianópolis desde 2009. Ela trabalha, é uma juíza que fez isso muito antes do próprio sistema já começar a atuar. Porque tem uma lei, só que ninguém sabe como aplicar isso, porque não tem estrutura, não tem pessoal para fazer isso. Mas voltando para os índices, são índices, eu não sei te dizer se é 70, 80, 90, mas há uma resposta muito positiva. E a maior resposta não é em números, a maior resposta é a pessoa voltar e dizer assim, olha, hoje eu sou outra pessoa, hoje eu consigo fazer diferente. Então isso os facilitadores recebem, os núcleos recebem esses feedbacks, porque eles acompanham isso depois. Então é muito positivo.